Estamos começando um novo módulo correspondente a coeficientes binomiais e aplicações. Na primeira aula vamos ver coeficientes binomiais e algumas propriedades. E depois, como uma aplicação, vamos ver uma outra aula onde vamos trabalhar com o binômio de Newton. Os objetivos e a importância deste novo bloco é apresentar identidades envolvendo coeficientes binomiais. Como parte das identidades, vamos ter também teoremas que são identidades, mas vamos chamar teoremas porque são um pouco mais complexos como identidades. E a importância é que na análise de algoritmos aparece a necessidade de manipular relações envolvendo coeficientes binomiais. Então, começamos a nossa aula de coeficientes binomiais. Nessa primeira aula, vamos dar a definição. A diferença das outras aulas, você lembra que a gente primeiro dava uma introdução com exemplos para depois dar a definição correspondente. Essa definição já corresponde a conceitos já dados, então logo entramos com a definição. Essa definição nos vai permitir falar sobre argumentos combinatórios e algébricos para provar as propriedades. Vamos falar então identidades, onde vamos usar justamente os conceitos de argumento combinatório e também algébrico. Vamos, a partir dessas identidades, poder definir o triângulo de Pascal, que é muito importante, porque nos permite sentir propriedades. As propriedades são os teoremas das linhas, colunas e diagonais. Volto a dizer aqui que nos permite visualizar, mas não é a prova, mas é importante porque é como se fosse a parte intuitiva das propriedades. Como vocês podem ver, na definição de coeficiente binomial, estamos trabalhando com um conceito que nós já vimos, que é o conceito justamente de número de combinações simples de n elementos tomadas R a R. O coeficiente binomial também é chamado de número binomial e esse nome só vamos poder justificar na próxima aula quando vamos estar falando de binômio de Newton. Então vamos nos lembrar o que significava justamente esse número combinatório. Se lembram que as combinações simples de n elementos tomadas R a R é um quociente onde temos no numerador o fatorial de n. No denominador é um produto de fatoriais, um deles corresponde ao fatorial de r e outro à diferença de n menos r. Como estamos falando de combinações simples, lembremos-nos que o r tem de variar entre 0 e n. Tanto o r como o n podem variar de 0, 1, 2, n. Isso se lembram que eram os números inteiros não negativos. Então, devido a essa expressão, vamos nos lembrar o que significa isso, vamos dizer isso é uma fórmula matemática e isso nos vai a induzir modos de prova das propriedades. Então, essa primeira parte do número combinatório, se lembram o que significava? Era o número de possibilidades de escolher R objetos diferentes entre N objetos diferentes. Por outro lado, isso corresponde a uma expressão matemática. E devido à igualdade entre essas duas expressões, temos essa igualdade, são equivalentes. Então, isso significa que aqui, quando estamos falando de coeficiente binomial, podemos às vezes pensar em que? Na expressão envolvendo justamente os fatoriais. Quando estou pensando o coeficiente binomial desse jeito, estou trabalhando com raciocínios combinatórios. Então, esses dois raciocínios nos permitem justamente provar de maneira diferente propriedades envolvendo justamente os coeficientes binomiais. Vamos então refazer e explicar novamente isso de maneira mais clara na próxima transparência. Então, temos que dois tipos de argumentos podem ser usados na dedução de teoremas e identidades, envolvendo fatoriais ou coeficientes binomiais. Quais são esses argumentos? Já acabei de falar, são os argumentos combinatórios e algébricos. Então, quando estamos usando o raciocínio combinatório, estamos baseados na decomposição de um conjunto em subconjuntos de a maneira adequada, de maneira que a contagem de seus elementos
nos permitem usar combinações simples. Quando estamos trabalhando com um raciocínio algébrico, como nesse caso, em que está baseado? Está baseado na manipulação dos fatoriais. Estou trabalhando de maneira mais matemática, com expressões matemáticas. Então, vamos ver esses dois tipos de raciocínios nos teoremas. Às vezes vou usar um, deixo para vocês mostrar o outro, ou vice-versa. Certo? Ou, simultaneamente, no primeiro caso, eu vou fazer dois casos, dois tipos de raciocínio, para sentir como nos ambos casos eu consigo demonstrar a propriedade. Mas esses também raciocínios, se lembram que são usados de alguma maneira na resolução de problemas. Então, vamos ver essa situação que significa na resolução de problemas. Claro que tem de ser problemas combinatórios. E nesse caso, se lembram que se nós usamos um raciocínio combinatório, quando finalizamos, chegamos aqui a uma expressão algébrica, que pode ser um número. Mas ainda temos a situação inversa, que significa que uma forma de expressão algébrica vai sugerir um raciocínio combinatório. E isso vamos ver nos exemplos. Até agora, só sempre usamos um raciocínio para chegar a uma resposta. Agora, vamos ver em algum exemplo, que eu vou partir de uma identidade e essa identidade vai me produzir um raciocínio diferente de outros já usados. Isso vai estar também ligado a uma situação que nós também já vimos, já usamos. Raciocínios combinatórios equivalentes geram identidades algébricas e vice-versa. Se lembram que em muitos casos, justamente, envolvendo combinações, permutações também, e outros tipos de aplicações dos princípios aditivo e multiplicativo, nós usamos mais de um raciocínio para chegar à mesma conclusão, justamente para mostrar que eu posso usar caminhos diferentes para chegar à mesma conclusão. Chegamos à mesma conclusão porque nós estamos fazendo justamente identidades. Se estou chegando à mesma conclusão, evidentemente, o que estou dizendo é que esses tipos de raciocínios são equivalentes. Então, isso nós já estivemos usando e o vice-versa está ligado, então, à primeira parte que vamos ver um exemplo, como usarmos. Então, vamos para o primeiro exemplo, e nesse primeiro exemplo, eu vou apresentar dois tipos de raciocínios diferentes para chegar a expressões que são equivalentes. A posteriori, eu vou partir de uma identidade a essas expressões para fazer o caminho inverso, contrário. A partir da expressão, vamos encontrar que raciocínio é usado. Então, vamos para o exemplo. Vamos considerar três cidades, A, B e C. NA, NB e NC é o número de caminhos que estão unindo diretamente A e B, B e C, e A e C, respectivamente. Então, a pergunta qual é? Quantos caminhos originais em A chegam a C e regressam novamente a A, passando pelo menos uma vez por B? Certo? Então, vamos a ilustrar a nossa situação. Aqui, então, temos as três cidades A, B e C. Vamos fazer caminhos unindo justamente A com B, B e C e A simultaneamente. Então, vamos aí e estão aparecendo todos os caminhos. Então, quais são os caminhos possíveis e interessantes? Aqueles que partem de A, passam por B, chegando a C e voltam a A. Também, os que não são importantes são aqueles que não estão contabilizados em nossa pergunta, são aqueles que saem diretamente de A, chegam a C e diretamente regressam a A. Esses não são os que são interessantes para nós, não estão sendo parte do problema. Então, vamos dar alguns exemplos que nos vão permitir justamente ver como vamos subdividir o nosso conjunto. Então, temos aqui uma possibilidade que chamamos possibilidade 1. Qual é? Ela sai de A, passa por B, chega a C e volta diretamente a A. Aqui, entre A e B, já falamos, temos 1, 2, NA, o mesmo, nesse caminho que une de B a C, NB, e finalmente temos NC possibilidades para o caminho que
diretamente a C, então, como tem de passar pelo menos uma vez por B, ela agora vai retornar usando justamente passando por B. Desculpem, aqui é passando por B. E que outra possibilidade temos? A última possibilidade, diferente das anteriores, é a nossa converge, que ela vai ida e volta passando por B. Ou seja, sai de A, vai para B, vai para C e volta passando novamente por B. Vemos que são três possibilidades diferentes. Elas são representantes de conjuntos diferentes. Então, já estamos sentindo que nosso conjunto, de todas as possibilidades, vai ser possível decompor em três subconjuntos disjuntos. Então, vamos para o primeiro raciocínio. O primeiro raciocínio, então, vai ser justamente isso, com respeito às possibilidades. Então, vamos repetir os nossos desenhos que correspondem às nossas possibilidades. E agora vamos a determinar quem são os conjuntos dos quais eles são representantes e também qual é o nosso conjunto. O nosso conjunto W é o conjunto de caminhos que partem de A, chegam a C e voltam a A, passando pelo menos uma vez por B. Qual é o nosso problema? Nosso problema é calcular o número de elementos de W. Se lembram como se chamava isso? Isso se chamava cardinal de W. Então, vocês veem que sempre estamos retomando conceitos que já vimos em aulas anteriores. Então, agora vamos fazer a decomposição de W em três conjuntos que são disjuntos. O primeiro, então, vai ser o conjunto que chamamos U1. Que conjunto ele é? O conjunto de caminhos que partem de A, chegam a C, passando por B e retornam diretamente a A. Ou seja, corresponde a quem? A primeira possibilidade que nós vimos, que é a cor laranja, que vai assim e volta diretamente. Aqui temos o nosso representante, o caminho C1. Vamos então agora ao outro caminho, o 2. O 2 é o conjunto de caminhos que saem de A, chegam a C diretamente e voltam então passando por B. Ou seja, o nosso representante é o C2, o cor-de-rosa. Sai de A, vai diretamente a C e retorna via B. Finalmente, o último, que é o V, são o conjunto de caminhos que se originam em A, chegam a C passando ida e volta por quem? Por B. Ou seja, nosso representante é o C3, é a possibilidade 3 do caminho verde. Então, como são esses conjuntos? São conjuntos disjuntos. Então, quando vou pegar, querer determinar o cardinal do conjunto W, vai ser igual a quê? A soma dos cardinais do conjunto U1, U2 e V, usando o princípio aditivo. O nosso W é a união desses conjuntos. Aqui temos o número de elementos de W, é a soma dos elementos de U1, U2 e V, dado que eles são conjuntos disjuntos 2 a 2. Então, para dar a resposta, usando esse raciocínio, eu tenho de calcular por separado o cardinal de cada um desses conjuntos. Então, vamos para determinar o cardinal de cada um deles, para ter finalmente o número total de possibilidades. Então, já aparece aqui a possibilidade correspondente, se lembra, a esse conjunto, a um caminho correspondente a U1. E isso já nos dá a ideia de qual vai ser o conjunto de soluções. Vamos ver o número total, né? Eu estou partindo de A. Quantas possibilidades tenho de caminho para chegar a B? De 1 a N, eu tenho de escolher um caminho entre N a caminhos para chegar a B. E isso corresponde a quê? Corresponde a combinações simples de N a elementos tomados um a um. Fixado um deles, eu posso combinar com qualquer outro dos caminhos que unem B e C, certo?
Então, fixado esse, ele me origina quantos caminhos? Combinações simples de NB elementos tomados um a um. Eu tenho que escolher um caminho entre NB possibilidades. Finalmente, para voltar de C a A, eu tenho NC possibilidades e eu tenho o mesmo raciocínio. Eu tenho de escolher um caminho entre NC caminhos. Portanto, a possibilidade que vai ser o produto que eu tenho desses três caminhos. Cada um deles, exatamente, é o número dado que estou fazendo combinações simples de elementos tomados um a um. Então, essa é a nossa resposta. Vamos então agora para encontrar o número de elementos, ou seja, o cardinal de U2. Se lembram qual era o representante de U2? Era o caminho cor-de-rosa. Então, vamos ver para nos ajudar a determinar esse número que nós estamos querendo. Agora, o que estamos fazendo? Vamos de A diretamente a C e passamos agora na volta por B. Certo? Então, vamos contar. Primeiro, temos a possibilidade de A até C. Já sabemos, eu tenho que escolher um entre NC elementos. Cada um deles, fixado um, vai dar origem a quanto? A todas essas possibilidades, porque eu estou escolhendo novamente um caminho entre NC, entre NB. E fixado aqui o caminho, ele vai originar quantos caminhos? Vai originar NA caminhos, que corresponde a escolher um entre NA, e isso corresponde a combinações simples de NA elementos tomados um a um. Portanto, qual é a resposta? A resposta, claro, é o produto justamente dessas possibilidades. Portanto, nesse caso, temos o mesmo número que lado de cima. Só que a gente, aqui na hora de calcular, contamos primeiro o NC, depois NB e NA. Por quê? Porque começamos com isso. Mas matematicamente é o mesmo, porque se lembra que o produto é permutável, ou seja, isso corresponde a uma identidade. E agora, então, vamos para o terceiro conjunto, para determinar o número de elementos ou o cardinal desse conjunto. O representante era o verde, exatamente. Qual era ele? Aquele que passa duas vezes por B. Então, novamente, aqui que eu tenho a primeira possibilidade na ida. Eu escolho um caminho entre NA. Eu escolho a partir de fixado esse, escolho um caminho entre B e C. Fixado esse, eu tenho um caminho para escolher entre U e NB elementos, e fixado um caminho que vai de A a B, de B a C, e está voltando novamente a B, eu tenho NA possibilidades para escolher um caminho. Novamente, o que eu tenho o produto. Então, aqui temos, na primeira parte, corresponde a quê? As possibilidades, justamente quando vou de A até C, passando por B. E a segunda corresponde a todas as possibilidades, saindo de C, passando por B, para poder chegar a A. Então, tem o produto então vai ser o NA vezes NB, todo elevado ao quadrado. Então, qual é a minha resposta? É a soma de todos eles. Portanto, seguindo o raciocínio 1, temos que o conjunto W, se lembram que o conjunto W são as possibilidades que temos de ir de A a C e voltar novamente a A, passando pelo menos uma vez por B. Então, o que nós estamos procurando, a nossa resposta é o número de elementos vai ser igual ao que nós encontramos nesse caso, mais essa expressão. Esse mais esse corresponderia a duas vezes a mesma expressão. Por enquanto, deixamos dessa maneira. Essa seria a resposta do primeiro raciocínio, por isso é uma resposta incompleta. Depois, como sempre, vamos dar uma resposta completa ao nosso problema no final do segundo raciocínio. Então, vamos apresentar agora o segundo raciocínio. O segundo raciocínio também vai estar em função de conjuntos, mas vamos usar
o conceito de complemento. Se lembra? Bem lá atrás, no início das nossas aulas, falamos sobre o complemento. Quando estou falando sobre complemento, eu preciso saber complemento de quê? Eu preciso de um conjunto universo. Então, eu tenho novamente nosso conjunto W, temos a nossa situação e preciso de um conjunto universo. Qual vai ser nosso conjunto universo? Pensemos um pouco. Vai ter de conter o conjunto W, mas não somente ele. Vai ter de ser mais amplo. Vai conter quê? Todas as possibilidades que vão de caminhos de A a C e retornam a A. Que está me faltando? Está me faltando aqueles caminhos que vão diretamente de A a C e retornam a A sem passar por B, que não é parte do W. Esse então vai ser o nosso conjunto universo. Então, nosso conjunto universo é o conjunto de todos os caminhos que partem de A, chegam a C e retornam a A. Então, em função desse conjunto universo, o W vai ser o complemento de quem? Justamente daqueles que não entram, e os únicos que não entram, quem são? São os caminhos que unem diretamente A e C sem passar por B. Aqui temos Y, que é esse conjunto de todos os caminhos que partem de A, chegam a C e retornam sem passar por B. Nosso conjunto W é o complemento, ou seja, é o universo menos o conjunto Y. E se lembram que quando estamos trabalhando com o complemento, vale o princípio aditivo e toma essa forma. O cardinal de W é a diferença dos cardinais de cada um dos conjuntos. Então, nesse caso, novamente, como vamos encontrar o número de elementos do W, ou seja, o cardinal de W? Encontrando o número de elementos do conjunto universo menos o número de elementos do conjunto Y, que são os que fazem o caminho diretos, ida e volta, sem passar por B. Então, vamos começar com o Y, já que temos aqui o desenho correspondente e é mais simples. Aqui temos uma possibilidade, certo? Aqui escolhi um caminho entre N e C para chegar e eu tenho outro caminho que poderia ser até o mesmo, certo? Para voltar. Então, quantos caminhos eu tenho? Fixado um caminho entre quantos? Entre N e C, ele gera NC caminhos para chegar a A. Ou seja, se nós queremos colocar isso como número combinatório, aqui que temos de escolher um entre N, C, ou seja, estou fazendo um número de combinações de NC elementos tomados um a um. Cada um deles gera que NC também, combinações de NC elementos tomados de um a um para a volta. Portanto, já temos a ideia de quem é o cardinal de Y. Isso, então, corresponde aos caminhos que vão de A a C, sem passar por B, e isso corresponde ao número de caminhos que vão de C a A, sem passar por B. Eu estou fazendo o produto e, portanto, eu tenho que o número correspondente é NC ao quadrado. Então, agora, vamos ver como vamos calcular o número do conjunto universo. E aí vamos separar justamente em dois conjuntos. Mas vamos falar mais rapidamente. Eu vou já começar sobre entender através do desenho quais são os conjuntos e falar diretamente sobre os números deles. Ou seja, sobre os cardinais. Então vamos calcular, aqui chamo N o número de caminhos que unem A e C. E depois vemos o número de caminhos que unem C e A. Então, vamos pensar um pouquinho e vemos. Aqui eu tenho dois tipos de caminhos que unem A e C. Um tipo de caminho corresponde àqueles que passam por quem? Que passam por B. Outro tipo de caminho diferente são aqueles que vão diretamente a C. Então, eles estão gerando conjuntos disjuntos, certo? Então, como eu já estou trabalhando com um número, já estou trabalhando com o cardinal, eu estou trabalhando com o número desses conjuntos.
Então, o número de caminhos que unem A e C vai ser a soma dos números de caminhos que unem A e C passando por B, mais o número de caminhos que unem A e C diretamente. Certo? Bom, então isso já tínhamos calculado, cada um, anteriormente. E, portanto, o N que corresponde. No primeiro caso, são os números que vão de A até B, são todas as possibilidades que são os números de combinações que temos de N a elementos tomados um a um, vezes o número de elementos, combinações também, tomados um a um, correspondente ao caminho de B a C. Certo? Isso corresponde, então, a esse caso. E para a soma dos outros são os caminhos que vão diretamente a C, que são as combinações simples de NC elementos tomados um a um, que corresponde a NC. Então, já temos o número total de caminhos que vão de A até C. E agora, o que temos de fazer? Cada um deles vai gerar uma possibilidade para os caminhos que vão de C a A, que pode ser esses e podem ser esses de aqui. Então, vocês veem que realmente, à volta, vamos usar os mesmos caminhos, só que agora saindo de C e voltando a A, passando por B ou indo diretamente. Então, o que é o que a gente tem? Temos que o número de caminhos que unem C e A é igual ao número de caminhos que unem A e C. Certo? Temos as duas mesmas possibilidades, agora simplesmente partindo de C a A, ou bem chegando a A, passando por B. Portanto, temos exatamente a mesma situação. Agora sim, podemos dar a resposta de um conjunto 1, que vai ser cada um deles, cada ida, vai gerar que coisa? Vai gerar uma volta. Então, novamente, eu tenho o produto deles, que vai ser, então, esse número elevado ao quadrado. Isso corresponde a quem? Corresponde ao número de elementos do conjunto universo. Então, finalmente, chegamos à nossa resposta. Vamos nos lembrar do que fomos encontrando anteriormente. Encontramos que o nosso problema, que era encontrar o número de elementos de W, que correspondia a todas as possibilidades que a gente tem de fazer, ir de A a C e voltar novamente a A, passando pelo menos uma vez por B, corresponde ao cardinal de W, dado pela diferença do cardinal do conjunto universo menos o cardinal de Y. Isso foi o primeiro que encontramos e isso acabamos de encontrar. Portanto, a nossa resposta para esse caso corresponde a essa. Parece diferente à anterior, verdade? Mas se a gente faz um pouco de contas, vamos chegar justamente, fazendo aqui as contas, a essa expressão. E essa expressão está bem mais próxima de a que nós encontramos com o raciocínio 1. São identidades. Os nossos raciocínios foram equivalentes. Senão, realmente, em algum deles estaríamos fazendo alguma coisa errada. Portanto, agora sim podemos dar a resposta de nosso problema. A resposta é o número de caminhos que partem de A, chegam a C e retornam a A, passando pelo menos uma vez por B, é igual a essa expressão que nós encontramos aqui, que é igual a essa expressão, e aqui eu separei em duas porque foi exatamente a expressão que a gente encontrou no raciocínio 1. Todos eles, então, são raciocínios equivalentes e chegamos a quê? Chegamos a identidades. Vamos fazer uma observação que nos permite agora encontrar uma outra identidade desse mesmo exemplo para fazer agora o raciocínio contrário. Então, essa é a nossa observação. Se lembram que isso que acabamos de ver. Isso é igual a isso, certo? Acabamos de ver essa igualdade e agora eu vou fazer uma outra igualdade. Como eu vou encontrar essa outra igualdade? Eu vou escrever isso de outra forma. Ou seja, como produto. Ao quadrado significa que eu tenho o produto. Certo? Mas não vou fazer termo a termo. Aqui eu vou aplicar o seguinte, a propriedade distributiva do primeiro em relação ao segundo como um todo. Ou seja, eu vou escrever NA, NB vezes esse conjunto, mais NC vezes esse outro conjunto.
Eu fiz então essa distributiva de cada um deles e eu deixei dessa maneira. O primeiro, somando, eu deixo como ele está. E eu vou trabalhar com o segundo somando. Aqui vou aplicar a propriedade distributiva. Quando eu vou aplicar a propriedade distributiva, eu vou encontrar NC vezes NA vezes NB. Mais NC vezes NC ao quadrado, que cancela com menos NC ao quadrado. Portanto, a expressão que estou encontrando é essa aqui. São todas identidades, mas a expressão é diferente. Essa expressão está sugerindo, na verdade, um outro raciocínio, um raciocínio que seria o número 3. Então, no próximo exemplo, vai ser isso, descobrir qual é o raciocínio correspondente agora a essa expressão. Se é a mesma expressão, equivalente a outras, significa que o raciocínio vai ser equivalente com aqueles outros dois que eu acabei de fazer. Então, nosso exemplo, o que significa? Vai ser, determine o raciocínio combinatório no exemplo 1, motivado por essa expressão. Então, vamos nos ajudar novamente com o desenho. E como nós sabemos, em princípio, que isso corresponda realmente ao número de caminhos que vão de A a C e voltam a A, passando alguma vez por B, a gente chama ele por enquanto de M. Depois vamos ver que esse M, na verdade, corresponde ao cardinal de W, ou seja, corresponde justamente a todas as nossas soluções. Então, repetir aqui o que significa isso. Vamos ver o que significa aqui cada uma dessas expressões. Lembrem-se que cada uma delas nós já tínhamos usado no raciocínio 1 e no raciocínio 2 e são possibilidades. NA, quem eram? As possibilidades de ir de A até B. E fazendo uma possibilidade de A até B, o NB me dá todas as possibilidades que eu tenho de ir de B até C. Então, o que significa esse produto? Está me dando todas as possibilidades de ir a até C, passando por quem? Passando por B. Então, essa primeira são as possibilidades que eu tenho de ir de A a C, passando por B. Vamos ver o que significa esse parênteses aqui. Que é NC? São as possibilidades de ir de A até C, mas eu mesmo que a possibilidade de C a A. Então agora estou pensando desse jeito. NC aqui são as possibilidades de ir diretamente de C para A. E NB vezes NA, que significa que eu tenho de saindo de C, passando por B e chegando a A. Certo? Então, e nesse parênteses, eu tenho todas as possibilidades de sair de C e chegar a A, ou bem diretamente, que corresponderia a essa parte daqui, ou bem passando por B. São conjuntos disjuntos, portanto, todas as possibilidades de ir de C até A estão dadas por essa soma. Então, NC, que são o número de possibilidades que temos de ir de A a C diretamente. Cada uma dessas possibilidades eu posso combinar com o número de possibilidades saindo de C, chegando a D e voltando a A, que corresponderia a isso. Na verdade, seria NB vezes NA, mas é a mesma situação. Então, essa parte de aqui corresponde a que as possibilidades que temos de sair de A, ir diretamente a C e agora voltando a A, passando por B. Vamos repetir isso em cada uma dessas expressões para que fique claro. NA, NB, que representa o caminho que une A e C passando por B. Cada um desses caminhos dá lugar, por isso temos a multiplicação, a caminhos que unem C e A, qualquer indo diretamente ou passando por B. Então, toda essa expressão que está me dando todos os caminhos que eu tenho de A, indo a C e voltando a A, na ida estou passando por B, mas na volta eu posso ir diretamente ou voltar a passar. Ou seja, que aqui eu tenho todas as possibilidades de caminhos que saem de A, vão a C e voltam a A,
passando pelo menos uma vez, que é exatamente o conjunto W. Então, quem é o nosso conjunto M? Retomando essa última expressão que eu escrevi na última transparência. É o número de caminhos que unem A e C, passando por B inicialmente, e retornam a A por qualquer caminho. Era o parte do parêntese, se lembram? Mas, agora quem? São os caminhos que unem A e C sem passar por B e retornam a A passando por B. Então, todos esses que são realmente aqueles caminhos, o número de possibilidades que nós estamos querendo calcular, ou que quisimos calcular, na verdade, no exemplo 1. Aqui estamos fazendo o caminho contrário. Eu tenho a expressão, eu fui vendo essa expressão a que correspondia, eu encontrei que coisa? Os números, e esses números que correspondem aos cardinais, no primeiro caso desse conjunto S, que é o conjunto dos caminhos, que estão unindo A e C, passando inicialmente por B e voltando por qualquer outro caminho A, e T, onde o cardinal está dado aqui, que é o conjunto de caminhos que unem A e C diretamente e depois voltam a A passando por B. Então, como são S e T? São conjuntos disjuntos. Realmente, o nosso conjunto W é a união desses conjuntos. Qualquer desses conjuntos, a união deles vai nos dar que caminhos que saem de A, passam, chegam a C, e voltam a A passando alguma vez por B, uma ou duas vezes, dependendo em cada situação. E esse é o conjunto justamente que nós estamos querendo calcular. Então, a resposta é a seguinte: o raciocínio combinatório motivado por essa expressão corresponde a considerar o W como a união desses dois conjuntos S e T, que são disjuntos, como temos aqui. Portanto, o cardinal dele, usando o princípio aditivo, é a soma dos cardinais, e é exatamente o número de onde a gente partiu, justamente do M. Aqui temos o cardinal de S e o cardinal do T, e temos a soma desses dois. Então, aqui, justamente fizemos o caminho contrário. E isso é interessante, é a primeira vez que a gente faz essa situação. Partíamos sempre de um raciocínio e chegávamos a uma fórmula, partíamos de outro raciocínio equivalente e chegávamos a uma forma idêntica à anterior, ou que podíamos passar através de uma identidade de uma expressão para a outra. Agora fizemos justamente a volta, e isso está de alguma maneira justificando aquelas observações que a gente fez em relação aos raciocínios dos problemas. Então vamos às identidades. Essas identidades vamos usar posteriormente e são muito importantes. Então começamos que são bem simples e isso já foi vista, né? Nós fomos vendo isso como observações quando vimos justamente as combinações simples. Então vamos ver aqui a combinação complementar ou chamada de simetria, e isso vai aparecer bem claro quando a gente vai ver o triângulo de Pascal. Então, aqui que estamos dizendo que as combinações de n elementos tomados R a R é igual ao número de combinações, sempre simples, de n elementos tomados de n menos R em n a menos n menos R. Então, para isso, vamos fazer os dois tipos de raciocínio. Então, a primeiro, vamos fazer usando o argumento algébrico. Eu vou trabalhar com essa expressão, ou seja, com essa primeira expressão. Vamos fazer algumas modificações dessa expressão, mas sempre mantendo a equivalência, a igualdade da expressão, para chegar exatamente à expressão desse outro lado da igualdade. Certo? Então, vamos partir de aqui. Vamos olhar o que eu preciso modificar. Esse, se lembram que se corresponde também a um quociente de fatoriais, onde o n é o mesmo, é o fatorial dele. Significa que aí eu não vou mexer. Aqui eu coloquei o fatorial de r, mas quando eu vou trabalhar com essa expressão, onde vai aparecer o fatorial de n menos r? Vai aparecer aqui. Tem algum problema? Não, porque eu tenho que o produto é comutativo, então eu posso trocar e colocar isso na frente desse aqui, certo? Mas eu preciso agora colocar n
o fatorial de n menos n menos r. Mas é exatamente a expressão correspondente a r. Então, chegamos. O n eu mantive, eu usei a propriedade comutativa do produto para colocar isso na frente e a expressão do R eu coloquei dessa outra maneira. Aqui é N menos R, e esse menos, se lembram que troca o sinal do parênteses, então eu tenho N menos R mais R. N menos N mais R. N menos N cancela e isso é diretamente uma expressão diferente para o R. Mas escrito dessa outra maneira, corresponde exatamente ao significado de combinações de N elementos tomados N menos R a N menos R. Então foi um raciocínio rápido, esse correspondente ao algébrico. Vamos fazer então agora um desafio. Eu vou dar uma parte, vocês vão completar o argumento correspondente ao combinatório. Coloquei para já estar pensando que vocês vão realmente ter alguma influência nisso aí para pensar de que maneira vão fazer. Eu vou dar o início correspondente e vocês vão dar a conclusão. E aí está no desafio. É um pequeno desafio, mas é importante para depois enfrentar os outros. Então vamos lá. Qual é a ideia? Agora eu quero usar a filosofia de combinações. Então, pensemos o seguinte. Se eu fixo uma combinação de R elementos entre N, por exemplo aqui, eu fixei essas entre N, esses seriam os R elementos, então, automaticamente, estão definidas as posições correspondentes a quem? Aos N menos R elementos restantes, certo? E vice-versa. Se eu tenho agora fixada ou definida uma combinação de N menos R elementos, fixada essa, automaticamente está fixada essa outra que corresponde a R elementos escolhidos entre N. Eu tenho uma relação 1 a 1 entre essas possibilidades. A conclusão, então, de que esses conjuntos são iguais, ficam com vocês. Tentem de pensar como usar justamente essa relação 1 a 1 para colocar a conclusão. Posteriormente, coloquem aqui e vejam se realmente está acertado o jeito de colocar essa conclusão. Então, fica o final com vocês. Vamos então passar agora a uma outra relação que é fundamental, muito importante, chamada relação de Stiefel ou fórmula de Pascal. Então, nessa relação que nós temos soma aqui de combinatórios igual ao outro número ou ao outro número binomial. Aqui vamos ver o que estamos dizendo. Eu tenho combinações simples de N elementos, e aqui também tenho combinações simples de N elementos, mas aqui tomados R a R, e aqui eu tenho tomados R mais 1 a R mais 1. Então, a fórmula de Stiefel nos diz que esse também corresponde ao número combinatório de N mais 1 elementos, aqui eu tenho N e aqui eu tenho N mais 1 elementos, agora tomados R mais 1 a R mais 1. Agora vamos fazer o contrário. O argumento algébrico eu deixo com vocês. Eu estou dando simplesmente um início, ou seja, estou usando o que significa esses números binomiais, certo? Fazendo as operações aqui, vocês vão chegar à conclusão. Tentem ver aonde vocês querem chegar, que tem de chegar aqui, para ver como vão trabalhando para realmente chegar exatamente à expressão desse número combinatório. A posteriori, então, cliquem na parte do desafio e vocês vão ter a prova correspondente. Mas não deixem de fazer. Isso é importante para sentir que estão compreendendo a álgebra que estamos usando. Então, vamos passar para o argumento combinatório. E para o argumento combinatório, vamos fazer justamente o contrário.
no argumento algébrico, a gente parte da soma para chegar a segundo membro da igualdade. Agora vamos partir do segundo membro da igualdade para chegar à soma. Então, vamos fazer com um pequeno exemplo para sentir o que estamos querendo dizer. Então, no argumento combinatório, vamos pensar que estamos com um grupo, ou seja, um conjunto formado por n mais 1 elementos. Estou saindo de onde? Estou saindo, então, volto a repetir, do segundo membro da igualdade. Então, está formado por n mais 1 elementos, onde n são do mesmo tipo e 1 é de outro tipo. Vamos fixar ideias? Fixemos ideias da seguinte maneira. Vamos pensar que os n correspondem a homens e o diferente, o de tipo diferente é uma mulher. Então, de quantas maneiras a gente pode selecionar? Então, as diferentes maneiras de selecionar nesse grupo, um subgrupo de R mais 1 elementos, por exemplo, R mais uma pessoa, onde N são homens e 1 é mulher, podem ser decompostos em duas classes juntas. Uma é a que contém R do mesmo tipo e 1 do outro tipo. Por exemplo, e nesse conjunto vamos ter o que são, vou escolher R homens entre quantos? Entre N, porque está fixado que o outro vai ser uma mulher. Essa é uma possibilidade. A outra vai ser quando todos são do mesmo tipo, ou seja, o que tem R mais 1 do mesmo tipo. Ou seja, estou escolhendo entre os N, R mais 1. Tá certo? Então, são realmente possibilidades correspondentes a conjuntos disjuntos. Portanto, pelo princípio de adição, temos que o número de modos de selecionar nesse grupo R mais 1 elementos entre N mais 1 é igual ao número de modos de selecionar R elementos entre N, e nesse caso se lembra que estava fixo quem? A mulher, por exemplo, o tipo 1, mais o número de modos de selecionar R mais 1 elementos entre N, quando estou selecionando somente todos os homens. Então, o que significa cada um deles? Agora vamos passar isso aos números combinatórios. O número de modos de selecionar nesse grupo R mais 1 elementos tomados entre N mais 1, ou seja, entre N mais 1 estou tomando R mais 1, R mais 1. São os números combinatórios. Isso corresponde a isso. É igual, quem é o número de modos de selecionar R elementos entre N? É o número combinatório de N elementos tomados R a R. E, finalmente, o número de modos de selecionar R mais 1 elementos entre N corresponde a quê? Ao número combinatório de N elementos tomados R mais 1 a R mais 1. Então, que a gente chegou como conclusão? Que esse conjunto é igual à soma desses dois. Escritos, então, dessa maneira para que fique mais claro. Partimos, então, desse membro e chegamos à soma. Quando estamos trabalhando com identidades, tanto faz partir de um lado e chegar ao outro e vice-versa. Certo? Então, aplicamos o argumento combinatório para chegar à expressão, à fórmula de Stiffer ou de Pascal. Aqui eu falei rapidamente, N e R rapidamente, vamos ver a importância que o N e o R não podem ser quaisquer, devido justamente a que eu tenho soma, e aqui eu tenho N e eu tenho a soma de R mais 1. Certo? Então, vemos aqui que o N, na verdade, eu posso tomar a partir de 1, e o R eu posso tomar de 0 até N menos 1, devido a quê? A essa situação aqui. Certo? Agora, eu vou colocar essa fórmula
de outra maneira. Todos os N's, os R's, na verdade a gente poderia substituir por outras letras, por outros valores, certo? Mas para chegar realmente a uma fórmula mais agradável e usar melhor, manipular melhor a fórmula para o triângulo de Pascal, é melhor dar uma aparência diferente. Em vez de trabalhar aqui com N mais 1 e com R mais 1, eu vou trabalhar com N e com R. Portanto, aqui eu vou substituir o N, se aqui isso eu chamo N mais 1, igual a N, aqui eu vou substituir o N por quem? Por N menos 1. Se aqui R mais 1 eu vou substituir por R, aqui que estou dizendo que tem 1 a menos, vai ser R menos 1. Aqui vai ficar o R e aqui o N menos 1. Ou seja, eu vou escrever uma fórmula equivalente, onde nessa primeira parte eu vou colocar como combinações simples de N elementos tomados R a R. E essa vai ser a forma que, na verdade, vamos trabalhar. Era melhor trabalhar com essa primeira expressão para dar realmente a prova. Mas, a partir de agora, vai ser melhor para a gente usar realmente essa expressão. Mudando aqui o N e o R, evidentemente o N agora vai ser a partir de 2, o R vai ser entre 1 e N menos 1. Então, se lembra que nós vamos usar essa fórmula de Stiefel, essa relação. E então, passamos a condição de fronteira, que vai ser mais uma condição importante para depois estar falando do triângulo de Pascal. Que nos diz a condição de fronteira? Que quando estamos trabalhando com as combinações de N elementos tomados 0 a 0, vai ser o mesmo que tomar as combinações de N elementos tomados N a N, e isso sempre vai ser igual a 1. Essa condição corresponde à condição de simetria dada inicialmente, quando realmente o R é igual a 0 e aqui seria N menos R, que é o próprio N. Então é um caso particular, mas é interessante já ter isso na cabeça como uma coisa separada na hora que eu vou estar trabalhando com o triângulo de Pascal. A próxima condição, chamada condições secundárias, também é uma consequência direta das condições de simetria ou complementar. As condições secundárias nos dizem o seguinte, que o número de combinações simples de N elementos tomados N a 1 é igual ao número de combinações simples de N elementos tomados N menos 1 a N menos 1. É um caso também particular de as condições complementares ou de simetria. Simetria é porque vamos ver que realmente faz com que o triângulo de Pascal seja simétrico. Então é a condição de simetria, por isso aqui estou dando ênfase a essa simetria, e acá usando o R igual a 1, e portanto aqui eu tenho N menos 1, que corresponde ao N menos R, o complemento. Agora vamos ver o triângulo de Pascal, que nos vai ajudar para compreender melhor os teoremas que são identidades, mas que nós chamamos de teoremas porque eles têm expressões um pouco mais complexas. Então, vou apresentar dois tipos de gráficos. Um tem umas vantagens e o outro tem outras vantagens. Então, vamos sentir as vantagens de cada um deles. No gráfico 1, e no gráfico 2, evidentemente, porque é uma maneira de escrever diferente o próprio triângulo, está baseado fortemente na relação de Stiefel. Se lembram como foi dada na parte de equivalência na transparência anterior. Isso é fundamental para dar os valores no triângulo de Pascal. Então vamos ir começando a ver de que significa esse triângulo. O triângulo, já estou dando a ideia, está formado por números combinatórios. Na linha número 0 vai corresponder às combinações de 0 elementos tomados de A0. Quando estou tomando a linha N1, corresponde às combinações onde N se mantém e o R vai variando
todo o que ele pode variar, que nesse caso seria de 0 a 1. Se lembram que o R varia de 0 até N. Essas são as possibilidades, porque estou trabalhando com combinações simples. Então, se lembram que aqui eu posso usar as condições de fronteira para ir obtendo esses valores. Por enquanto, simplesmente estamos colocando os números combinatórios para sentir como vai se formando. Então, já de maneira mais rápida, e completamos esse triângulo. Pelas condições de fronteira, vamos ver que temos isso e isso. Essas vamos estar usando as condições, justamente seria a segunda, usando as condições secundárias. E isso que ficou aqui vai ser usado justamente essa relação de Stiffer fortemente. Por exemplo, se eu quero encontrar o número combinatório de 4 elementos tomados de 2, está onde? Está na linha correspondente a n igual a 4. Temos aqui. Usando a relação de Stiffer, ele vai ser a soma do que está na linha anterior. Então, esse é o valor correspondente a ele. Estou usando n igual a 4 e r igual a 2. Então, nessa expressão, realmente dá para sentir a simetria. Temos um triângulo de Pascal isósceles, onde os lados são iguais, e à medida isso vai ser igual a isso por complementaridade, e esses dois também seriam iguais por complementaridade. Como obtenho? Usando esses dois valores. Como obtenho? Ou usando a partir da condição de complementaridade ou de simetria, ou usando esses dois valores. Então, por alguns números do triângulo de Pascal, eu tenho várias possibilidades para calcular esse valor. Mas ele, assim como está dado, é interessante porque vemos rapidamente a simetria. Para apresentar o outro gráfico do triângulo de Pascal, vamos mudar de notação. Mas se lembram que essa notação já foi dada, quando foi dada justamente as combinações simples. Até agora estamos usando isso, mas é mais conveniente, vamos reduzir realmente a expressão, se usamos essa expressão. É exatamente isso, N e R aqui, são as combinações simples de N elementos tomados R a R. Essa vai ser, então, agora a nossa representação do triângulo de Pascal. Antes representamos através de um triângulo isósceles, agora através de um triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, cada uma das linhas corresponde ao N e cada uma das colunas corresponde ao R. Então, essa é a vantagem em relação ao outro triângulo. No outro triângulo fica bem clara a simetria. Aqui, a simetria a gente tem de buscar, certo? Mas aqui fica bem claro onde está o N e onde está o R. N é o mesmo que, no caso anterior, corresponde às linhas. Mas o R fica melhor aqui, porque no outro corresponde à diagonal, aqui corresponde às colunas. Então, vamos ver em relação a esse triângulo quais são esses valores. Então, as propriedades para ir calculando esses valores. Eu vou ir colocando aqui do lado. Se lembram que eu já tinha falado que essas bordas correspondem justamente às condições de fronteira. Estou usando, então, as condições de fronteira para dizer exatamente quais são os outros valores. Para o segundo, aqui é um exemplo com N igual a 5. Qual seria o segundo? Seria o correspondente aqui e isso posso dar com as condições secundárias. Então, uso as condições secundárias e a sua simetria para dar os valores. Certo? Também, a partir de 2, eu poderia usar a relação de Stiffer. Entende? Várias possibilidades. Já para os elementos de aqui dentro, se lembram que corresponde ao triângulo isósceles anterior, eu preciso usar realmente as condições de Stiffer.
Então, para as condições de Stiefel, colocado aqui, eu então obtenho essa relação. Perdimos aquela simetria no triângulo isósceles, mas ganhamos por outro lado, onde sentimos melhor onde estão as colunas. Então, temos que esse termo agora vai ser a soma desses dois elementos. Então, a partir de aí, obtemos o 6, o 10 e o 10. O 6 que vai ser a soma de 3 mais 3. O 10 que vai ser a soma de 6 mais 4. E esse poderíamos obter por simetria, dado que já sabemos a simetria, ou bem, fazendo a continha novamente pela relação de Stiefel. Então, vamos fazer um exemplo, como vamos criando. Eu vou dar a linha 6 do triângulo de Pascal, que corresponde a esses números. Agora, o que estamos pedindo nesse exemplo é calcular a linha 7, usando as condições de fronteira e as relações de Stiefel, ou seja, a fórmula de Pascal. Isso eu deixo com vocês, é simplesmente usar as relações de fronteira para encontrar no número 7 quem seria a fronteira, que já sabem. Poderíamos também estar usando para os segundos termos da coluna as relações secundárias, mas aqui estamos pedindo pelo Stiefel. Dado, preciso mais algum dado? Não, porque eu estou dando a linha número 6 e para realmente construir a número 7, só me baseio na número 6. Então, tentem fazer a posteriori, olhem então, apertando na palavra desafio e percebam se realmente chegaram na conclusão e se erraram, onde foi que erraram. Isso é muito importante, então, tentar realmente de fazer sozinhos essa parte. Parar e fazer. Eu vou continuar. Então, para apresentar os teoremas das linhas, das colunas e das diagonais, eu vou usar ou essa, mas às vezes eu coloco 2, às vezes coloco 1. Então, simplesmente aqui coloquei como exemplo, algumas linhas para ir sentindo como aparecem as propriedades, as motivações correspondentes. Então, começamos com isso. Aqui é motivação. Significa que a partir, vou dizer, bom, vou somar uma linha e ver o que eu tenho. O triângulo de Pascal me ajuda realmente a compreender o que significa a soma da linha, qual é a igualdade. Mas a posteriori do enunciado deveríamos fazer a prova. Então, comecemos dando alguns exemplos, vamos fazer algumas observações. Aqui eu vou colocar, então, N, que seria as linhas, e aqui a soma da linha N. Vamos colocar com alguns exemplos de N. Então, comecemos com N igual a 3. Ou aqui, vocês escolhem com qual triângulo vocês preferem trabalhar. Quando eu faço a soma, me dá o número 8. Agora, vamos fazer uma outra escolha do N. Eu escolho agora a N igual a 4. Quando eu faço a soma, obtenho o número 16. Estamos fazendo a número 7, fazendo a soma dela e dá 128. Percebam que 8 é uma potência de 2. 16 é potência de 2 e 128 também é potência de 2. Pensem em cada caso qual potência é. 8, desculpem, é potência quanto? De 2. E o mesmo 16 e 128. E vemos que estão associados realmente as potências com a linha com que estivemos trabalhando. De fato, 8 corresponde a 2 elevado a 3. 16 é 2 elevado a 4 e 128 corresponde a 2 elevado a 7. Então, já isso nos está dando qual é o teorema correspondente às linhas. Eu estou somando qualquer linha e eu tenho como resposta a linha N, a resposta da soma dos elementos da linha N vai ser quanto? 2 elevado a N, exatamente. Então, vamos enunciar o teorema. O teorema das linhas nos diz que para qualquer N de 0, 1, 2, ou seja, para qualquer N inteiro não negativo, vale que a linha número N do triângulo de Pascal é igual a 2 elevado a N. Ou seja, aqui que significa? Estou somando todas as combinações possíveis
de N elementos tomados de R, onde R vai variando de 0 até onde pode, até N. Então, vamos fazer uma ilustração ou uma observação primeiro, que pelo teorema das linhas, podemos calcular a soma dos elementos sem necessidade de conhecer seus elementos. Se eu quero um elemento particular, eu tenho de ver que condições eu vou aplicar para calcular, certo? Mas se eu estou fazendo a soma, eu não preciso saber quanto vale cada um desses termos. É simplesmente saber o N, ou seja, a soma de que linha estou fazendo. Então, agora fazemos a ilustração. Se eu quero saber a soma da linha número 8, eu não preciso saber mais quais são os elementos. E simplesmente eu sei que a soma dos elementos da linha número 8 do triângulo de Pascal significa que estou fazendo toda a soma dos números combinatórios que tem N igual a 8 elementos, mudando o R de 0 até 8. Você lembra? Ou seja, eu usar isso substituindo o N por quem? Por 8, e o R ir variando de 0 até 8, eu tenho que é igual a 256. Eu não sei cada um independentemente quanto vale, simplesmente estou passando o resultado. Vamos então a motivar agora o teorema das colunas, usando também o triângulo de Pascal. Como estou usando o teorema das colunas, é importante que fique claro quem são as colunas. Realmente aqui é melhor usar o triângulo retângulo. Estou fazendo novamente uma ilustração com vários N's e vários R's correspondentes. Sempre o R está ligado com a N, não esqueçam disso. Então, fazemos o mesmo que antes. Eu vou dar vários exemplos. Para cada valor de R, eu vou fazer a soma da coluna número R. E, em função disso, vamos também tentar ver que forma tem a soma de uma coluna R. Então, vamos pegar com R igual a 0, a 2 e a 4. Então, quando eu somo a coluna R até 6, com N igual a 6, eu vejo que dá o número 7. Quando eu somo a coluna número 2, até N igual a 6, dá o 35. E quando estou somando a coluna número 4, dá o número 21. Observemos que todos eles saem da diagonal, certo? Ou seja, saio com R igual a 4 e N igual a 4 até o número que eu estou querendo, até o N que quero calcular. Então, eu tenho esses valores, 7, 35 e 21. Não aparecem aqui. Onde é que aparecem? Vamos ver o que acontece agora no N igual a 7. E quando eu realmente calculo para N igual a 7, do jeito que a gente já sabe, usando todas as condições anteriores, eu chego a ver que realmente os 7, 37 e 21 aparecem. Aparecem onde, então? Na linha seguinte, o AN, onde eu estou, e com a coluna desfasada em 1. Ou seja, em outras palavras, eu tenho que essa corresponde a... Estou trabalhando com N igual a 6. Ao número combinatório, então, com N mais 1, que seria 7, agora tomar o de 1. Quando antes estávamos em 0, ou mesmo com as outras duas. Então, já tenho a ideia de como vai ser o teorema das colunas. Então, no teorema das colunas, eu vou partir da diagonal. Você lembra que eu falei? Eu vou, que coisa manter? A coluna dada por R, e eu vou ir tomando cada uma das colunas até o N. Sempre o R está compreendido entre 0 e N sempre variando como número inteiro não negativo. Então, vamos ilustrar a soma da coluna associada a R igual a 1 do triângulo de Pascal com o número de linhas. N igual a 6 está dado dessa maneira, que corresponde a 21, como nós tínhamos calculado. Vamos aplicar esse teorema em um exemplo. Queremos determinar o valor da soma desses termos. Olhem que cada um desses somandos está formado por 3 produtos. 1, 2 e 3,
2, 3 e 4, temos uma lei de formação, certo? Ou seja, você vê que o 2 corresponde ao do meio de aqui e são seguidos 2, 3 e 4. O meio de aqui é o primeiro de aqui e assim pela frente. Eu tenho uma lei de formação. Quer dizer que eu poderia ter escrito essa soma que está explícita por extenso, escrever com um símbolo somatório. E então vamos fazer isso. E vemos como realmente a gente pode usar o teorema anterior para poder dar essa forma para qualquer K. Então, vamos ver. Aqui, então, eu usei a lei de formação, que eu falei antes. Eu tenho cada um desses termos, está formado por o produto de 3 termos, onde K, eu tenho seguidos K mais 1 e K mais 2. Eu começo com K igual a 1, para K igual a 1 eu tenho 1, 2 e 3, o primeiro, verdade? Para K igual a 2, eu vou ter 2, 3 e 4, corresponde assim, e seguimos. E qual é esse? Vamos ver, para K igual a 5, vou ter o último. Evidentemente, para K igual a 50, eu tenho 50, 51 e 52. Então, escrevi de maneira curta, que vai ser mais fácil para ir fazendo as contas, exatamente o que aqui está escrito por extenso. Então, eu quero chegar a números combinatórios. Tem de aparecer os fatoriais. Então, eu tenho de trabalhar essa expressão, K vezes K mais 1 vezes K mais 2, multiplicando e dividindo para não mudar, manter uma identidade, mas de maneira tal que esteja aparecendo realmente a ideia de fatorial, porque aí então vejo as combinações e vejo qual dos problemas, qual dos teoremas realmente eu posso usar, se é que eu posso usar. E nesse caso, estou já dizendo que eu vou usar realmente o teorema das colunas, mas eu tenho de descobrir. Como eu vou descobrir? Fazendo essas alterações. Então, vamos trabalhar com cada um com o integrando, porque com a mudança do integrando já sei como mudar cada um deles. Aqui tem de aparecer o fatorial. Aparece K vezes K mais 1, K mais 2. Então, qual seria a ideia? Que tem de aparecer o K mais 2 fatorial, verdade? Mas está me faltando o quê? Os primeiros termos desse fatorial. Eu tenho o final a partir de K. Significa que, para não alterar a expressão, eu vou multiplicar em cima e dividir simultaneamente por 1 vezes 2 vezes até onde? Até K menos 1. Então, obtemos a seguinte expressão, que é equivalente anterior, passamos de uma para a outra. Então, aqui multiplicamos de 1 até K menos 1 e também dividimos para que não modificar justamente o significado, a igualdade, manter a identidade. Dessa maneira, na parte de cima, a gente tem de 1 até K mais 2, então temos que o fatorial de 2. Mas aqui embaixo também ficou o fatorial de quem? De K menos 1. Exatamente. Então, temos essa expressão. Para chegar ao número combinatório, estamos próximos, mas está faltando. Você lembra que o número combinatório tem um quociente, onde o N está na parte de cima, já sabemos quem é o N, o R e N menos R. Então, está faltando o N menos R. Vamos, então, sentir através de esse e esse quem seria o N menos R. Vamos fazer, então, K mais 2 menos K menos 1. E obtemos, então, que é o número 3. Então, vamos agora multiplicar acima e embaixo por fatorial de 3. Quando eu multiplico em cima e embaixo de fatorial de 3, esse 3 que está aqui é comum a todos os termos, então eu posso colocar de maneira explícita, tirar fora da somatória. E aqui ficou exatamente o que nós queremos, que ficou o K mais 2 fatorial, dividido o fatorial de 3, vezes K, o fatorial de K mais 2 menos 3, que é a outra maneira de escrever K menos 1. Mas aí já temos a soma justamente de quem? Dos coeficientes binomiais. Cada um deles é justamente, eu tenho K mais 2, como tínhamos falado, é o N, o 3 corresponde então ao R, e a diferença de K mais 2 menos 3 corresponde justamente a esse fatorial aqui. Então, na verdade, eu tenho fatorial de 3
explicito quem seria cada um deles para sentir o que estamos fazendo. Então aqui eu tenho um número combinatório, e aqui eu tenho a soma, onde o R está fixo e onde eu vou mudando quem? Eu vou mudando o N, eu vou mudando as linhas. E o R corresponde a quem? Corresponde às colunas que mantemos fixa. Então estou realmente aqui com a soma correspondente à coluna número R e o N que vai até quanto? A N igual a 52 e o R igual a 3. Então, eu tenho fatorial de 3, que corresponde ao 6, e aqui estou aplicando, então, o teorema das colunas, que se lembram que era um número combinatório correspondente a quem? A coluna seguinte e a linha seguinte. Então, fazendo a continha, temos esse valor. Vamos ver um outro exemplo, onde também estamos aplicando o teorema das colunas, mas isso eu deixo com vocês como desafio, que é bem mais simples que o anterior, mas é importante porque está sendo de alguma maneira guiado. Vocês tentam fazer e depois aqui tem a resposta de como é o resultado, como foi feito o desenvolvimento. Então, vemos, usando, que está pedindo o exemplo, usando as condições secundárias e o teorema das colunas, obtém essa identidade. Essa identidade a gente já tinha obtido justamente quando foi usado o princípio de indução matemática. É importante o teorema nas condições secundárias, porque as condições secundárias nos permitem colocar essa parte como números combinatórios. Então, é aí onde estamos usando as condições secundárias. Tentem fazer, depois clicando então em desafio, vocês têm como foi feito o desenvolvimento para chegar a essa expressão. Vamos então motivar o último teorema, que é o teorema das diagonais, que estamos entendendo por diagonal. A diagonal número 0 seria essa diagonal que é a fronteira, ou mesmo se eu estou usando esse gráfico. A diagonal 1 vai começar então na linha 1 e eu tenho essa diagonal. Eu estou dando uma ilustração com n igual a 6, ou mesmo seria essa situação. Diagonal número 3, qual vai ser? 0, 1, 2 e 3, né? Ou seja, aqui está mais fácil de ver 0, 1, 2 e 3. Essa seria a diagonal número 3. Então, vamos ilustrar isso com algumas situações para sentir qual é o teorema das diagonais. Estou fazendo a soma agora da diagonal. Então, por exemplo, nesse caso, a diagonal corresponde a quê? A n igual a 2. Estou partindo justamente da coluna 0 e aí eu vou aumentando até chegar a quanto? A número 4, que corresponde justamente até onde cheguei meu número. E essa de aqui é 0, 1 e 2. Aqui a mesma coisa, 0, 1 e 2. Então estamos com a diagonal número 2. E quando eu somo todos os termos dessa diagonal, que é a mesma que essa, obtenho 35. Vamos agora pegar uma outra diagonal. Pegamos então, essa diagonal corresponde a quê? A n igual a 4, então estou com 0, 1, 2, 3 e 4, corresponde a essa, ou seja, corresponde a essa diagonal. Quando eu faço a soma, é 21. Temos em algum lugar que apareça o 21 e o 35? Não aqui, mas se a gente acrescentar mais uma linha, vemos onde está aparecendo realmente os valores 21 e 35. 21 e 35, quando estou associando aqui, corresponde na mesma coluna, na linha seguinte. Então, quando estou fazendo isso, corresponde à última coluna, na linha seguinte a 6. Obtemos isso e a mesma situação acontece aqui. Então, já temos uma ideia do que estamos dizendo o teorema das diagonais. O teorema das diagonais, então, nos diz que se eu estou partindo da diagonal n, que corresponde a quem? A linha n, e eu vou somando sobre essa diagonal, eu vou ter, então, n mais r, estou somando até n mais r, que seria os termos, n mais r mais 1, a seguinte, na último valor, r que a gente pegou aqui. Ou seja, correspondente ao último termo, e aqui eu tenho a variação de n e de r. Ilustramos, então, usando justamente o exemplo anterior, onde estou tomando n igual a 2, r igual a 4, e, portanto, o n mais r era igual a 6.
Quando fazemos essa soma, realmente encontramos, seguindo aqui, com essas substituições, exatamente n igual a 5, que corresponde ao número combinatório de 7 elementos tomados 4 a 4. Então, vamos para o resumo final, para ver o que fizemos nessa aula, um tanto longa, mas onde estão todos associados os conceitos. Então, vimos o conceito de um coeficiente binomial, que também é chamado número binomial, e que daqui a pouco, na próxima aula, vamos sentir o porquê desse nome. Corresponde, então, às combinações simples de elementos tomados de AR, e essa é a expressão em termos dos fatoriais, que nós já tínhamos visto isso quando vimos justamente combinações simples. Justamente essa igualdade entre número combinatório e uma expressão matemática nos permite realmente utilizar os argumentos combinatórios e algébricos para deduzir aquelas propriedades que envolvem coeficientes binomiais. A observação que nós fizemos e que nós trabalhamos como exemplo é que raciocínios combinatórios equivalentes geram identidades algébricas e vice-versa. Vimos as identidades que são importantes para a construção do triângulo de Pascal. Então, começamos com a combinação complementar, ou chamada também de simetria, onde temos que o número de combinações simples de n elementos tomados de AR é o mesmo que o número de combinações de n elementos tomados no complemento de R em relação a n, que é n menos R a n menos R. Depois vimos também a relação de Stiefel, também chamada identidade de Pascal, onde então temos essa relação entre a linha, entre dois elementos da linha n menos 1 e a linha n, que é fundamental justamente na construção dos elementos do triângulo de Pascal. As condições de fronteira, que é uma aplicação direta das combinações complementares que a gente usa para construir justamente a fronteira do triângulo de Pascal, os lados do triângulo, e as condições secundárias, que também são úteis, quando podemos às vezes usar também a relação de Stiefel ou as condições secundárias para encontrar a segunda diagonal. E aqui também estamos usando também, que coisa? A combinação complementar ou simétrica. Apresentamos depois, então, os triângulos de Pascal na forma de triângulo isósceles, com outra notação que já tínhamos visto, com a representação de triângulo retangular. Aqui é mais fácil de ver a parte das colunas, e aqui é mais simples, mais rápido de ver a simetria. Então, começamos a construir, e os valores esses são obtidos justamente usando as identidades anteriores. Os teoremas que vimos são os teoremas da linha, das colunas e das diagonais. Então, com isso, estamos finalizando essa aula, e a próxima vez vemos, então, a aplicação justamente do coeficiente binomial, que é o binômio de Newton.